Olá pessoal! Depois de muito tempo sem aparecer por aqui, por vários motivos, eu resolvi voltar a produzir conteúdo aqui pro canal, principalmente porque agora em novembro, Frases Perdidas, o blog, completa 5 anos. E eu não podia passar esse mês sem fazer uma programação, Então, hoje eu vim contar pra vocês quais foram as leituras que eu fiz desde o último vídeo de leituras aqui do canal, que se eu não me engano saiu em fevereiro. Então faz bastante tempo, tem bastante coisa até pra mostrar pra vocês. Não é tanto, pensando que já fazem aí vários meses, uns 7, 8 meses, mas ainda assim é alguma coisa. Eu ainda tô com muita dificuldade ainda para conciliar leituras da faculdade com outras leituras, enfim, já comentei sobre isso diversas vezes aqui no canal, no Instagram do blog, mas agora vai dar tudo certo, estamos aí no final de semestre, então quando tudo se resolver, vou voltar para as leituras. E hoje eu vou contar para vocês então quais livros eu li durante esse período. Desde aquele vídeo eu li Antígona, do Sófocles. Essa foi a primeira peça grega que eu li, eu gostei muito. Só depois de ter lido eu descobri que é o terceiro livro da trilogia tebana do Sófocles. Então eu pretendo ler os outros dois, que são Édipo Rei e Édipo em Colono. E eu fiquei surpresa, na verdade, eu não me esperava gostar tanto assim de leitura, mas eu gostei, eu fiquei assim, com curiosidade sobre outras peças gregas. Então se vocês tiverem alguma para me recomendar, por favor, deixem nos comentários. Depois eu li um livro que estava aqui na minha estante há uns 4 anos. Na época em que ele foi lançado, muita gente comprou, leu e amou. E eu acabei me empolgando, comprei também, mas só li esse ano. E foi No Escuro, da Elizabeth Haynes. Os livros da Elizabeth Haynes ficaram bem famosinhos assim um tempo. Muita gente estava lendo e adorando a autora. Eu acabei comprando esse livro, mas só li agora em 2018 e eu gostei muito. Eu fiquei super feliz, foi um livro que me surpreendeu. Aqui a autora vai trazer a construção de um relacionamento abusivo, então é muito interessante a maneira como ela desenvolve a personagem principal. A gente tem 2 momentos, um momento durante esse relacionamento abusivo e depois de um determinado acontecido. E eu gostei muito, eu me surpreendi bastante com o desfecho principalmente, e eu achei bem bacana a maneira como a autora conseguiu construir essa personagem, mostrar para o leitor como é difícil sair de um relacionamento desse tipo, mas como é possível também. Então, se por um acaso você gosta de suspense psicológico e não leu esse ainda, fica aí minha recomendação. Depois eu terminei de ler a série napolitana da Helena Ferrante. Eu li o último volume, História da Menina Perdida, e eu amei. Eu amo a Helena Ferrante, vocês já sabem disso, e eu demorei bastante para concluir a série porque eu realmente não queria largar essa história. Eu gosto muito das personagens desse livro, eu me envolvo muito com cada uma das leituras, cada um dos volumes da série. Se você ainda não leu, por favor, leia, porque vale super a pena. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre alguns livros da Helena Ferrante, incluindo A Amiga Genial, que é o primeiro volume dessa série, então vou deixar o link aí pra vocês verem. E eu fiquei com muita saudade já das personagens. Todos esses livros são muito envolventes, a forma como a Helena Ferrante conseguiu construir um universo e fazer com que você se sinta presente nele é incrível. Então eu amei demais essa série e com certeza eu quero ler mais coisas da Helena Ferrante. Recomendo demais essa autora pra vocês. E aí, depois de uns 3 meses, eu consegui terminar de ler Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu demorei muito, mas não porque eu não estivesse gostando. Eu gostei demais dessa leitura, porém eu acabei fazendo ela de maneira muito fragmentada, então eu sinto que eu não absorvi tudo que eu podia com esse livro. Eu poderia ter gostado muito mais dessa leitura, mas eu precisava sentar e ler direto, sabe? É um livro curtinho, mas muito denso. Apesar da pouca quantidade de páginas, a Virginia Woolf conseguiu tratar com profundidade de todos os personagens que ela insere aqui. Eu achei isso incrível. Foi o primeiro livro de ficção que eu li dessa autora, então me surpreendeu e foi uma ótima experiência. Inclusive eu recomendo aí pra quem ainda não leu nada dela. E eu pretendo fazer uma releitura em breve, para que eu possa aproveitar ainda mais essa leitura,
mas eu já recomendo bastante pra vocês. É um livro muito profundo, muito intenso. E eu gostei bastante mesmo. E, claro, também quero ler mais coisas da Virginia Woolf. No período aí do meio do ano foi que eu consegui ler mais, porque eu fiquei de férias, né? E aí, uma das leituras que eu fiz nesse período, que já tem vídeo aqui no canal, foi Eu e Não Outra, que é uma biografia da Hilda Hilst, escrita pela Laura Folgueira e pela Luísa Destre. A Hilda Hilst foi a autora homenageada da Flip desse ano. Eu nunca li nada dela, mas eu tinha muita vontade de conhecer a sua obra. Então, eu acabei recebendo esse livro da editora Tordesilhas e eu gostei muito da leitura. Como eu disse, tem vídeo por aqui, então se vocês quiserem saber um pouco mais, deem uma olhadinha por lá. E aí, eu finalmente li um livro que eu queria ler há muito, muito tempo, mas eu tinha um certo receio de não gostar tanto assim. Eu acabei amando e se tornou um dos meus livros favoritos, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu li em inglês, né, de Bell Jar, e foi uma leitura muito intensa. Eu amei cada momento desse livro. Eu queria muito fazer um vídeo sobre ele aqui no canal, não sei se eu vou conseguir, eu espero, mas se eu fizer esse vídeo não vai ser um vídeo do tipo resenha, eu quero mais falar sobre a minha experiência com esse livro. E foi incrível, eu amei muito. Quando eu terminei de ler, eu fiquei louca pra começar de novo. Com certeza pretendo reler. E eu fiquei com muita, muita vontade de ler mais coisas da Sylvia Plath e sobre essa autora. Eu fiquei realmente apaixonada por esse livro e foi uma experiência incrível. Superou com certeza as minhas expectativas e, é claro, entrou pra listinha aí de favoritos. Como eu disse, eu fiquei com muita vontade de ler mais coisas sobre a Sylvia. Então eu fui procurar as biografias dela. E aí, eu imagino que vocês saibam, existe muita confusão em relação às biografias da Sylvia por conta dos conflitos com o ex-marido dela, com a cunhada, enfim. Então, antes de pegar uma biografia para ler, eu resolvi ler um livro em que a autora fala bastante sobre o processo de escrita das biografias da Sylvia. Então, eu li A Mulher Calada, da Janet Malcolm, em que ela vai comentar sobre os conflitos que ocorreram entre os autores, né, dessas biografias, como que se deu o processo de escrita deles. Ela entrou em contato com a família da Sylvia Plath, né, com o ex-marido, com a cunhada, enfim. E aí, a partir disso, ela acaba comentando sobre vários momentos da vida da Sylvia, e eu fiquei com ainda mais vontade de ler mais coisas sobre ela. Eu gostei muito desse livro, principalmente porque a autora não fala só sobre a Sylvia Plath. Ela fala muito sobre o gênero biografia em si, sobre as dificuldades na escrita desse tipo de livro, e é um gênero que me interessa muito. Embora eu não leia tantas biografias, eu tenho muita vontade. Então, foi uma leitura muito interessante, bastante rica, e eu recomendo aí pra vocês. Bom, nesse tempo eu li também um livro que eu até mostrei pra vocês na minha TBR pra ler até o final do ano, que foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse livro foi uma experiência, assim, interessante. Eu gostei bastante dele ao final, mas lá pro meio do livro eu não tava gostando tanto assim. Na verdade, pra quem não sabe, esse livro vai trazer a história de 3 gerações de uma família. E eu gostei muito da protagonista da primeira geração, ela é super interessante, tudo que ocorre ao redor dela é muito bacana de acompanhar. Então eu gostei demais. Depois que a gente sai da fase dessa personagem, a gente entra nas outras gerações e as coisas já não são tão interessantes assim. Então eu fui chegando na metade do livro e eu tava com zero vontade de continuar. Então eu peguei outras coisas pra ler e aí depois de um tempo eu resolvi retornar pra história e chegou um momento em que a autora vai fazer uma abordagem histórica, né, do contexto de ditadura que ocorreu aqui. E aí sim as coisas voltaram a ficar interessantes. Então foi um livro que eu gostei muito no começo, depois as coisas caíram um pouco e no final eu consegui gostar bastante de novo. No geral, é um bom livro, eu gostei. Como eu comentei com vocês, eu tinha bastante vontade de ler, principalmente por conta dos comentários em relação à semelhança entre essa obra e 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um livro que eu tenho muita vontade de ler. E pelo que eu vi, realmente existem essas semelhanças, né? Pelo que eu já sei do livro do Gabo, e isso me deixou ainda mais empolgada para fazer essa outra leitura. Então foi um livro que eu gostei, mas eu não fiquei apaixonada pela escrita da Isabel Allende, nada disso. Sim, eu gostei da leitura e só.
Bom, depois, para a faculdade, eu li A Verdade e as Formas Jurídicas, do Foucault. Eu já tinha lido 2 conferências desse livro, mas eu acabei relendo essas 2 e lendo o livro por inteiro. Eu tinha já vontade de ler alguma coisa do Foucault, já tinha lido textos soltos dele, mas nenhum livro inteiro. E eu gostei muito dessa leitura, foi uma surpresa. Eu gostei demais das temáticas que ele tratou ali, de todas as referências que ele faz no livro. Esse livro vai falar sobre o processo de construção da verdade, principalmente através do inquérito. Então é um livro bem interessante e não é tão difícil assim, porque as pessoas tendem a falar sobre a dificuldade que é ler um livro de Foucault. Claro que tem alguns momentos que são mais densos, mas de uma maneira geral é um livro muito interessante e eu gostei bastante dessa leitura. E o último livro que eu li foi A Balada de Adam Henry, do Ian McKean. Esse foi o primeiro livro que eu conheci do autor, mas eu acabei lendo Enclausurado primeiro. Enclausurado era um livro que eu tinha muita vontade de ler, li, gostei demais. Esse livro já não gostei tanto assim. Eu tinha muita expectativa em relação a ele, e é o clássico problema das expectativas, né? Eu acabei me decepcionando um pouco, porque eu esperava que o autor trabalhasse mais a questão principal do livro, que é o fato de uma juíza precisar decidir pela vida de um adolescente. Esse adolescente precisa de uma transfusão de sangue, porém a sua família é composta por testemunhas de Jeová que não aceitam esse procedimento. Então, basicamente, essa é a ideia principal do livro. Mas o autor acaba desenvolvendo outros pontos que também são interessantes, só que fogem um pouco desse tema central. Então, eu acabei me decepcionando por conta disso. Ainda assim, tiveram pontos que eu gostei no livro. Eu gosto muito da escrita do Ian McKean, é muito fluida, muito envolvente. Então, eu ainda quero ler outras coisas dele, mas eu acabei me decepcionando um pouco. Então, essas foram as últimas coisas que eu li aí nesses meses. Se vocês já leram algum desses livros, me contem nos comentários o que vocês acharam. E se vocês tiverem algum livro aí pra me recomendar, fiquem à vontade também. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos do canal e acompanhar Frases Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!